Shalom, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje nós vamos entrar no capítulo 18 de Mateus. Hoje é dia 13, do 8 de 24. E hoje é Santa Dulce dos Pobres. Então seria muito importante para nós, dentro desse evangelho, encaixar a vida de Santa Dulce dos Pobres. Esse exemplo de mulher para nós e de santidade que cuidou dos pobres a vida inteira. Então, seria muito interessante para nós hoje estudar também um pouco a Santa Dulce dos Pobres. Amados, eu vou aconselhar vocês, o Evangelho ele vai do 18, 1, 5, depois vai para o 10, depois para o 12 e depois para o 14. Eu aconselho vocês a lerem direto, para entender 4 palavras-chave que Jesus tem para nós neste ensinamento. Tem 4 palavras-chave para nós. A nossa chave de leitura é o Catecismo da Igreja Católica 605 e também vejam em Lucas 15, 1, 7, que seria muito interessante ver em Lucas, que é as 3 parábolas da misericórdia. Vai terminar com a parábola do filho pródigo, Lucas. Então, vamos lá. Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele tinha que morrer, tá? Aquela coisa toda que nós já vimos. No capítulo 18, eles, à vez de se consternar com Jesus, falou: ô mestre, eles querem saber quem é o maior. Quem é o maior? Você imagina o coração de Jesus, como é que deve ter ficado, né? Alguém quer disputar quem é o maior. Se existe o maior no reino dos céus, consequentemente também tem o menor. Por quê? Porque se tem o maior, tem que ter o menor, tem que ter o súdito, tem que ter aquele que é humilhado, como é na terra. Então Jesus não leva para esse lado. Jesus vai dar um ensinamento aqui espetacular do que é o reino dos céus. Então, se no reino dos céus quem é o maior, consequentemente tem o menor. E outro, o maior está diante deles, que é o próprio Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nele representados, entendeu? Então, Jesus, já no versículo 1, já vem no 2 até o 3, Jesus ele faz o quê? Ele pega um exemplo, ele pega uma criancinha, que naquela época nós já sabemos que não valia muita coisa, e Jesus faz uma coisa impressionante, põe no meio. Presta atenção, não põe nem do lado direito nem para o lado esquerdo. A criança está no meio. Qual é o significado de colocar uma criança no meio? A criança tem que estar no meio do nosso coração. A criança tem que estar no meio dos nossos sentimentos. A criança tem que estar no meio do nosso miocárdio, no nosso endocárdio, para que essa criança reflita paz, amor, graça, poder, vida, transformação na vida das pessoas. Ser uma criancinha, por isso que ele põe no meio. Presta atenção, Jesus sempre está no meio. Agora ele colocou uma criança no meio, ou seja, o próprio Jesus se faz representar por esta criancinha. O próprio Jesus se mostra como esta criancinha. E no fim nós vamos entender por quê. Jesus vai colocar 4 situações para nós. Primeiro, o discípulo tem que ser igual a uma criancinha. 2, transformardes, tudo em futuro. Se transformardes, depois tornardes, e depois não entrareis. Então, é o futuro. Amados, nós temos que ter um tempo de conversão, nós temos que ter um tempo de sair do adulto soberbo, do adulto mentiroso, para a criança no meio de Jesus começar a agir como o próprio Jesus, na graça, no amor e na paz, na verdade, na sinceridade e principalmente na confiança. Nós vamos entender o que é ser uma criança. Como criancinhas. Amados, Jesus ele coloca que não é ser pequeno, e sim tornar-se pequeno. Eu, Renato, hoje com 61 anos, não é eu ser pequeno, não tem como eu ser pequeno mais, mas tem como eu me tornar pequeno. É tornar-se pequeno, estão entendendo, amados? É abandonar essa carga fétida que nós trazemos em nós, de orgulho, vaidade, de querer ser o melhor, de disputa. A palavra-chave para nós é o quê? É humildade, escândalo, disputa e desgarrar-se. Nós temos que ser humilde. Então não é tanto, Jesus não quer muito que a gente seja pequeno. A gente quer que a gente se torne pequeno. Por exemplo,
Santo Agostinho. Santo Agostinho foi soberbo, fez todas as coisas que vocês sabem, que nós estudamos confissões de cabo a rabo. Mas presta atenção, em determinado momento, pela oração de Santa Mônica, Santo Agostinho, ele não tinha como ele ser pequeno, mas ele tornou-se pequeno. E sobre essa passagem, quando você vai ler o que ele escreveu sobre essa passagem, ele coloca 3 situações para nós sermos pequenos. Ser humilde, 1. Ser humilde, 2. Ser humilde, 3. Entenderam? É humildade. Não tem como eu ser como uma criança ou não ser humilde. Então, as palavras de ordem para nós, quais são? Que o símbolo é o próprio Jesus. O que uma criança tem, amados? Observe uma criança. Humildade. A criança tem candura, docilidade. A criança tem simplicidade. A criança tem inocência. Inocência. A criança é inocente. Amados, a criança é dependente total dos pais. A criança é alimentada pelo pai e pela mãe. A criança tem confiança no pai. Nós precisamos ter essas qualidades para poder ter a confiança no pai, nos deixar levar pelo pai, ser como crianças, parar da gente querer resolver os nossos problemas da maneira como a gente resolve. E Jesus ainda coloca mais, que os anjos dessa criança no céu contemplam sem cessar a face de Deus. Essas crianças, amados, são as crianças que morreram quando crianças, as dos abortos, as crianças que morreram na primeira infância, elas estão diretas no céu, são os anjinhos que veem Deus. Talvez eu não vou conseguir ver Deus, porque ninguém conseguiu ver a face de Deus. E essas crianças contemplam, elas não só veem, mas contemplam a face de Deus. Olha que espetáculo, que maravilha. Aleluia por isso, amados. E Jesus, ele disse assim, aí Jesus, encerrando, ele entra na ovelha perdida. Deixa eu só colocar um adendo aqui. A leitura não foi feita, mas no versículo 6 está escrito assim, mas se alguém fazer cair em pecado estes pequeninos que crerem em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço a mó de um moinho e lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Amados, uma pergunta. O que você conversa? Uma criança pode ouvir o que você fala? O que você assiste no seu quarto, na sua televisão escondido? Uma criança pode assistir junto com você o que você assiste? O que você pensa? Uma criança pode entrar no teu pensamento e ver o que você está pensando? Por isso que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus ouve conversa que nós não ouvimos. Deus ouve, vê coisas que nós fazemos que a gente acha que ninguém está vendo. Esse é o pior pecado, amados. Cuidado, analise hoje. Será que uma criança pode conviver comigo 24 horas por dia? Com esses pensamentos que eu tenho na minha cabeça, e minha boca suja, e ainda mais as minhas atitudes mentirosas de traição? Será que uma criança pode me acompanhar nisso? É o que Jesus está colocando no versículo 6, que nós não lemos. Aí Jesus vai falar da ovelha perdida. Amados, o que acontece com nós que estava a ovelha perdida? A ovelha perdida são os pequeninos que se perdem. No meio de 99 grandão, tem um pequenino que se perde, um pequenino na fé, um pequenino na graça, um pequenino que na ignorância, ele se perdeu. O que Jesus faz? Jesus, ele deixa as 99 justas lá e vai atrás desse para poder se converter, para que a graça aconteça na vida dele. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Lá no Lucas 15:5, estudem Lucas 15:5. Amados, nós precisamos entender, para encerrando, Mateus 7,14. A porta é estreita, um adulto não passa, e são raros que se salvam. A porta estreita é o tamanho exato de uma criança, de um pequenino que foi achado, uma ovelha pequenina que foi achada, é a abertura certinha para que eles passem, os pequeninos e os que foram soltos na vida, e Jesus trouxe eles de volta, os pequeninos que se afastaram de Jesus. O tamanho da porta é o tamanho da humildade.
Irmão Renato, qual é o tamanho da porta de Jesus? É o tamanho da sua humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.